Estamos começando mais um programa Viva Porto pela TV Porto e com transmissão simultânea das rádios Porto Brasil FM, Rádio Três Corações em Tabatã e Teixeira de Freitas e também a Rádio Cidade em Santa Cruz Cabralha. E o nosso programa de hoje teremos a oportunidade de bater um papo com Antônio Fernando Freire da Silva. Você sabe quem é? É o Gabiru. Gabiru, essa figura extraordinária, meu parceiro de vários anos e que eu tenho o maior prazer em poder entrevistá-lo. Gabiru, seja bem-vindo. Obrigado, Uba. É uma alegria, uma honra enorme estar participando aqui do seu programa, da TV Porto, um programa que já é sucesso em Porto Seguro. Pois é, olha, o Gabiru, o nome do Gabiru sempre está associado a programa de rádio, a jornal, mas Gabiru é muito mais do que isso. E a gente vai poder conversar aqui. Gabiru é teatrólogo, é ator, é radialista, escreve, escritor. Gabiru cobra o escanteio e cabeceia. Ele é craque. Gabiru, você é pernambucano. Sou pernambucano, de nascimento. Eu nasci na cidade chamada Floresta dos Navios, no sertão de Pernambuco. Mas só fez nascer, né, Gabiru? Foi logo migrou para Bahia cedo. Aí meu pai foi trabalhar em Bom Jesus da Lapa. Terra boa. Que era a antiga comissão do Vale do São Francisco, que se transformou depois em Suvale, Superintendência do Vale do São Francisco. E Codevasf. E agora é Codevasf. Meu pai foi transferido para lá, eu tinha 2 anos de idade, e assim que eu cheguei em Bom Jesus da Lapa. Pois é, você, pernambucano, migrou pro Vale do São Francisco e fez bem, né? Porque saiu de Pernambuco e foi para uma empresa que é do Vale do São Francisco. O São Francisco passa dentro da Bom Jesus da Lapa. Sim. Gabiru, conta um pouco da sua história em Bom Jesus da Lapa. Como foi a sua infância em Bom Jesus da Lapa? Uba, uma coisa curiosa é que eu ainda muito garoto, eu aprendi a ler muito rápido. E para mim foi uma coisa surpreendente quando eu descobri que aqueles sinais, aqueles pontinhos, aquilo ali contava histórias, aquilo podia fazer você se emocionar. Eu fiquei maravilhado com a ideia da leitura. E como eu estudava no colégio São Vicente de Paula, que tinha uma boa biblioteca, eu virei o que os meninos chamam de rato de biblioteca. Aí começou a apaixonar pela literatura. Pela literatura. E então, no próprio colégio São Vicente de Paula, nós criamos lá um grupo de teatro amador, que era com dentro da escola, com os colegas do colégio e também alguns amigos da cidade. O grupo era um grupo aberto. Mas era apaixonado por literatura, né? Que para fazer teatro... Sim. E o que aconteceu é que a primeira peça de teatro que nós encenamos em Bom Jesus da Lapa foi o Alto da Compadecida. Nossa, que hoje é uma Ariano peça, o Ariano Suassuna. Virou filme depois, né? Sim. E nós encenamos o Alto da Compadecida no final da década de 70, 78, 79. Ainda era no governo militar, né? Ainda era do governo do João Batista Figueiredo, do general João Batista Figueiredo. Então você despertou o teatro ainda na infância em Bom Jesus da Lapa. A literatura foi o caminho mais normal, eu descobri o teatro. E então eu fiz o papel do João Grilo, que agora o clássico é feito pelo Matheus Nastergalli, não é isso? Então nós fizemos lá, eu tinha 17 anos de idade, quando nós encenamos lá o Alto da Compadecida, que a Globo foi encenar 20 anos depois. Chegou um pouco atrasado. Atrasou um pouco. Mas esse foi o seu primeiro contato com o teatro? Com o teatro. Foi essa a peça, foi essa primeira peça. Depois encenamos uma série de outras peças. Ainda na Lapa, né? Ainda na Lapa, ainda o teatro amador, como se a gente dizer. Mas hoje isso é raro, né? Porque você encontrar jovens de 16, 17 anos que desperte paixão pela literatura, né? As telas dos computadores e dos telefones não permitem mais, né? Não permitem mais. Hoje a leitura ficou muito mais complexa, né? Uma experiência de uma época, né? Que era um sentido que havia, que era um prazer enorme que a gente tinha, né? A leitura e depois o próprio teatro. Porque, além do Alto da Compadecida, nós chegamos a encenar outras peças. Fizemos o Noviço, do Martins Pena,
aí fizemos A Grande Estiagem, do Isaac Gondim Filho, fizemos um monte de peças, fizemos uma peça que eu E apresentava na escola? Apresentava na escola, apresentava nas cidades vizinhas, em chegaram a fazer... em Santa Maria da Vitória, chegaram... Riacho de Santana, as cidades ali que ficavam no entorno de e Bom tinha Jesus público naquela época, Biro? Tinha público? Tinha, a gente enchia o teatro, ganhava até um dinheiro. Ganhava dinheiro, era. Com 17 anos, o Gabiru já era ator amador ainda, sim, né? Sim, amador. Sim, Bom, aí, nesse período, você mudou para Brasília. Exatamente. Foi morar em Brasília. Eu fui morar em Brasília, esse período de estudar, né? Nesse período eu fui morar em Brasília e cometi, eu acho que o desatino de estudar, de querer estudar teatro, porque era coisa que eu tinha paixão, era coisa que eu tinha envolvimento, me fazia um bem enorme. Eu costumo até dizer, Uba, que os livros salvaram a minha vida, porque eu não sei o que seria de mim sem os livros, sem essa convivência com até a hoje literatura. Você lê muito, né, Até hoje é a minha maior paixão. Não, e ele tem uma velocidade para ler que de vez em quando eu empresto o livro para ele, 2 dias ou 3 dias depois ele já devolve, já está lido. Eu levo meses lendo um livro. Vamos agora comentar, né? Vamos comentar. Gabira, e a sua ida a Brasília? Então, você foi fazer teatro? Fui estudar teatro. Então, eu fiz o vestibular para a Faculdade de Artes da Fundação Brasileira de Teatro. Que era a Dulcina, né? A Dulcina de Moraes, a atriz Dulcina de Moraes, que era professora e diretora da faculdade. A Dulcina de Moraes, ela tem uma importância enorme para o teatro brasileiro. Ela é uma atriz que ajudou muito no desenvolvimento da modernização do teatro brasileiro. Ela tem um papel fundamental. Então, na faculdade, eu tive esse prazer, essa honra e um privilégio gigante de conviver ter convivido com a Dulcina de Moraes. Ela foi sua professora? Foi minha professora, A gente tinha um relacionamento excelente. E chegamos, Uba, a encenar aí na faculdade. É uma peça, um clássico do Teatro Universal, que é Bodas de Sangue, do Frederico Garcia Lorca, do espanhol. Então a Dulcina encenou essa peça, ela como atriz, e eu era um ator coadjuvante, naturalmente, mas me arrisquei e foi uma experiência extraordinária, porque essa peça é uma peça muito rica, é uma peça muito poderosa, e a Dulcina fazia aquilo com uma paixão gigantesca, porque ela tinha encenado essa peça com a mãe dela, fazendo o papel principal da peça, que é a mãe, e ela fazia o papel da filha. E quando foi encenar em Brasília, a Dulcina trocou. Ela fez o papel que era da mãe dela, e a Françoise Fourton, uma atriz, né, muito conhecida, faleceu há pouco tempo, né? Ela foi fazer o papel da noiva. Então ela tinha um envolvimento com a peça e levava a gente junto. Você conviveu estudando teatro em Brasília quanto tempo, Gabiru? Foram uns 5 anos aproximadamente que eu fiquei em Brasília desse primeiro período. Porque na faculdade a gente tinha o que eles chamavam o professor visitante. Então o Paulo Altran, ele esteve lá dando curso pra gente. Não era nem uma aula, era o Paulo Altran contando as histórias dele, contando as experiências que teve. Que ficou inesquecível recitando poesias, né? Eu tenho várias poesias dele no YouTube, ele recitando, né? Tem uma que eu adoro, Canção para Álbum de Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Bom dia! Para quem muito legal. E tem no YouTube, esses vídeos do Paulo Altran. Então não só ele, como também o Paulo José esteve lá fazendo curso, dando aula para a gente. A Bibi Ferreira, a atriz Bibi Ferreira. Você conheceu o Paulo Gracindo, Gabiru? Não conheci o Paulo Gracindo. Paulo Gracindo também era fantástico. Mas era um ator excepcional, gigantesco. E a Bibi Ferreira, ela chegou a encenar lá com os alunos da faculdade a peça Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda. A peça do Chico Buarque e do Paulo Pontes. E a Bibi protagonizou, fazia o papel da Joana, que era o papel principal. Ela e os alunos da faculdade, eu fazia lá uma ponta, fazia lá uma figuração, Gabiru, mas eu queria estar no meio. Isso era na década de 70? De 80 já. De 80. Ainda era final do regime militar? Final do governo de Figueiredo. Ainda era o regime que a gente estreando ali o movimento pelas diretas, que foi em 85, Exatamente. É nesse período, Uba. E a respeito das diretas, eu me lembro que nessa época
da votação das diretas, isso eu lembro com perfeição, é abril de 1984. Eu encenava uma peça chamada A Bicicleta do Condenado. A Bicicleta do Condenado, que é de um espanhol, ele é espanhol, mas escrevia em francês, chamado Fernando Arrabal. Eu encenei várias peças do Arrabal. E essa peça, ela ia estrear justamente em abril de 84. Só que eu ensaiava a peça há vários meses antes. E foi justamente na época em que a peça ia estrear que teve as medidas de emergência em Brasília, do general Newton Cruz, que era na época da votação da emenda Dante de Oliveira, das diretas já. Então o teatro foi invadido, levaram o nosso material de divulgação, eu também fui levado, fui detido, passei horas lá... A Polícia Federal explicando o que você queria com o Arrabal. O Arrabal, O jornal de Brasília chegou a publicar uma matéria grande que diz que a polícia fura os pneus da bicicleta de Arrabal. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, né? É um surrealismo elevado à quarta potência. Gabiru, você lá em Brasília, nesse período também, trabalhou com teatro de rádio. Teatro e rádio. Agora, a experiência minha, Ubaldino, talvez que mais tenha me marcado, é que eu escrevi uma peça chamada A Volta do Urubu Gabiru. Isso 85, 86, não me recordo assim exatamente o ano. A Volta do Urubu Gabiru, nós ganhamos um prêmio nacional de teatro. Um prêmio nacional. Havia, na época que eles chamavam, era o SNT, o Serviço Nacional de Teatro. É uma pena que esses institutos já não existam mais. Até o Wagner Moura, o ator Wagner, ele deu uma declaração recente dizendo que no período em que ele fazia teatro, esses institutos fomentavam, incentivavam a produção teatral, você comprava livros baratíssimos. Então, nesse período, a peça A Volta do Urubu Gabiru foi premiada e nós encenamos em Brasília, no Teatro Nacional e alguns outros teatros da época. O Teatro Nacional é a referência do Teatro Brasília, né? Sim, e isso era em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar. A peça, A Volta do Urubu Gabiru, ela hoje talvez seja mais atual do que quando ela foi escrita, porque é como se fosse uma analogia que eu fiz com a construção de Brasília. Ou seja, a ideia de Juscelino ter construído a cidade, com os trabalhadores que vieram do Nordeste. Os candangos. Os candangos. Então a ideia era justamente isso. Depois que a cidade está pronta, a cidade está feita, chega um tal de Urubu Gabiru, querendo implantar a ditadura, querendo ser o dono da cidade. Não existia nem Luiz Estevão ainda, nem Paulo Otávio, né? Que são os donos de Brasília. Vai bombardear a cidade, se não derem a cidade para ele, quer implantar uma ditadura. Nunca foi tão atual esse tema como hoje. Gabiru, você também você falou da peça que foi premiada, essa peça de teatro, mas você também escreveu várias peças, né? Escrevi várias peças. Talvez, quando eu falo da Volta do Urubu Gabiru, é porque foi uma peça que deu muito resultado, teve muito sucesso. Agora, a minha peça mais encenada chama A Cabeleira de Berenice. A Cabeleira de Berenice. É a minha peça que foi mais encenada. Foi encenada em Brasília por mais de um grupo, em vários teatros, e foi encenada também em Salvador, no teatro que hoje chama Martim Gonçalves, que na época era o Teatro Santo Antônio. Então um grupo de Brasília montou essa peça em Brasília e eles encenaram em Salvador. Na época eu morava em Salvador, fui lá assistir, é bastante curioso você assistir. Deve ser uma satisfação enorme, né? Você já sabe as falas previamente, já sabe o que você escreveu. Né? Mas e aí você vê espetacular. E aí você observa, esse ator ator ficou legal, esse outro aí poderia ter sido melhor, você faz uma crítica, né? O ator que faz o papel que você fez, você sempre fica enciumado. Até hoje eu tenho um grilo com esse Matheus Nastergalli, que eu não aguento, porque ele fez o João Grilo. O João Grilo. E ninguém ama o seu sucessor. Gabira, e Brasília, você estava lá no período de chumbo, né? E a ditadura. Você chegou a ter problema com a ditadura? Nessa época da peça A Bicicleta do Condenado. Porque o teatro, na época, ele foi invadido pela polícia, né? Eles apreenderam todo o material. E a estreia que eu tinha prevista para acontecer uma semana ou 15 dias depois, ela foi adiada mais de um mês.
porque até recuperar o material de divulgação, o material de propaganda e a própria permissão da gente encenar a peça ficou com muita dificuldade na época. Apesar de que a peça, a Bicicleta do Condenado, ela tinha o apoio, o patrocínio da Fundação Cultural do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Na época, acho que era o Aparecido do Mineiro, era o secretário de Cultura. No entanto, durante o período da encenação que a gente preparava para ensaiar, o teatro foi invadido e ainda passei lá boas horas lá na delegacia, viu? O papo tá ótimo, mas vamos a um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o Gabiru. E ele vai contar pra gente essa história do Gabiru. O que é o Gabiru? Vamos. Estamos de volta com o programa Viva Porto, na TV Porto, e com transmissão simultânea da Rádio Porto Brasil FM de Porto Seguro, a Rádio Três Corações de Itabatã e Teixeira de Freitas e também a Rádio Cidade de Santa Cruz Cabralha. E o nosso convidado especial de hoje é Fernando Freire, o Gabiru. A gente estava falando sobre a sua experiência em Brasília, em plena época do chumbo, mas você, depois desse período, você migrou para o marketing político. Foi onde eu lhe conheci. Foi nesse aí. Como é que foi esse processo de migração do teatro para o marketing político? É exatamente isso, Uba. Como eu tive essa série de problemas em Brasília durante o período da ditadura militar, a peça que a gente encenava, ela foi impedida da estreia e tivemos uma série de problemas. Eu resolvi, e até aconselhado pela família, aconselhado por alguns amigos. Isso é perigoso demais. Não fica nisso. Falar a verdade é perigoso. Não combina, a época não é adequada, mude de assunto. Despertar o interesse pela política é complicadíssimo, sai disso, menino. Sim. Então, nesse período, aí é quando eu me mudei para Salvador. E é em Salvador que eu começo a trabalhar com marketing político e com rádio, que eu fui trabalhar na Rádio Educadora da Bahia, que é a rádio hoje do IRDEB, né? O Instituto de Rádio Educativa da Bahia, que é a Rádio Educadora e a TVE. Você foi trabalhar no rádio, em seguida você também foi trabalhar em agência de publicidade. Exatamente. Então eu trabalhava na Rádio Educadora e na Engenho Novo. Que é uma grande agência, era uma grande agência na época. Ela era comandada pelo Carlos Sarno e o Fernando Passos. Eles eram os sócios e os diretores da Engenho Novo. E lá na Engenho Novo... Eu conheci ambos. Você conheceu, claro, sim. Então, a gente trabalhava com publicidade. E aconteceu da Lídice da Mata ser candidata ao governo do Estado... 1990. Então, a agência Engenho Novo ficou responsável pela propaganda política da campanha da Lídice da Mata. Eu lembro disso, e foi lá que eu te conheci. Que a gente, exatamente, você, garoto, né, Ruba? 21 anos. 21 anos. Isso aí eu vou até ajudar a Gabiru. Vamos aí. Foi minha primeira experiência de gravar programa de rádio. Sim. Em 1990, na Engenho Novo, e quem foi me gravar? Gabiru. E lá, meu primeiro momento de gravação de programa era 30 segundos, 1 minuto no máximo, não lembro? Levei quase um dia inteiro para gravar, lembra, Gabiru? Tinha um teleprompter e eu não conseguia ler aquilo no teleprompter, e Gabiru, na paciência de Jó, não, volta, vamos fazer de novo. Foi a sua primeira campanha, né? Minha primeira campanha, minha primeira experiência. Estadual, né? Quando você se elegeu deputado estadual mais jovem, 90, né? exatamente. Da Bahia. E aí você produzia, então, o programa da Lídice da Mata. Os programas de rádio da Lídice da Mata, eu fiz a direção, a coordenação, fazia os textos. Os mais jovens, Gabiru, talvez não lembrem, em 1990, Lídice da Mata foi candidata a governadora da Bahia, Salete
foi candidata a vice e a Beth senadora. Então, eram 3 mulheres. E a música, né, o jingle, foi feito de 3 mulheres, 3 Marias, né? Você tem participação nisso, né? Lembro, sim. A letra, ela tem várias, a paternidade daquela letra é disputada até hoje, né? Tem ali um dedo de capinão, uma outra palavra eu deixei por ali também. Era 3 mulheres, 3 Marias, 3 amores, 3 magias, são as 3 cores da bandeira da Bahia. Agora já sei em quem votar, agora já sei que sou Tiete, Lide, Salete Bete, a Frente Popular. Assim, eu lembro assim. E eu fui candidato a deputado estadual nessa chapa. Nessa chapa da Frente Popular. Disputava o governo ACM e o Irujo, Pedro Irujo, Luiz Pedro e Lídice. Né? Exatamente. Eram os 3, né? Perfeito. Antônio Carlos venceu tinha um candidato do MDB que era Nilo Coelho? Não, Nilo Coelho estava terminando o governo, não era Nilo, não. Não. Os candidatos principais eram Antônio Carlos Magalhães, que venceu a eleição, e Luiz Pedro e a Lídice da Mata. É verdade. Porque essa campanha da Lídice, ela foi muito concentrada em Salvador, porque a estratégia da campanha era que ela viesse ser candidata a prefeita de Salvador. E deu certo. E acabou que a estratégia funcionou, que ela se elegeu prefeita de Salvador 2 anos depois. Então você trabalhou na Engenho Novo quanto tempo? Uns 2 anos, 3 anos, não me recordo assim exatamente, mas era no período que eu prestava serviço, eu fazia textos de publicidade, até que eu criei um vínculo empregatício com a Engenho Novo, que é desse período em que fizemos as campanhas, não só de leads, mas campanhas publicitárias de uma maneira geral. O José Carlos Capinã, né? O poeta Capinã, né? Sonhou com o Ponte de América, enfim, né? Eu tive o prazer de ir na casa de Capinã, eu era deputado estadual, e eu era presidente do PSB da Bahia e ele era presidente do PPS. Do PPS, sim. E nós fizemos várias reuniões. Era o Partido Comunista que virou o PPS depois, né? Era o PCB, né? Era o PCB que virou o PPS. E eu ia muito na casa de Capinã e uma vez eu cheguei lá para tratar de política, ele estava lá com a Zezé Mota e com o Geraldo Azevedo. Sim. Aí não teve reunião, né? Porque os caras começaram a tocar violão e não teve reunião. Certamente fizeram alguma música. Pode ter certeza que fizeram. Ô Gabiru, então você ficou 2 anos na Engenho Novo, depois aí você retorna a Brasília? Voltei para Brasília. Aí já foi um contato que eu tive em Salvador com o Instituto Goethe, é o Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Então, um alemão, um radialista alemão chamado Helmut Kopetzky, ele é muito conhecido, ele é uma figura importante no rádio, na Europa de uma maneira geral, mas é muito reconhecido o trabalho dele na Alemanha. Então ele vinha para o Brasil fazer um trabalho que eles chamam de rádio feature, são peças teatrais, são documentários que abordam temas que misturam um pouco de ficção e um pouco de documento, de realidade. E eu fiz esse texto, chamado Madeira Mamoré. Ela foi traduzida para o alemão, até com nome diferente, botaram a Ferrovia do Diabo. Eu nem sei falar em alemão como é que funciona essa zorra, mas é um nome lá bastante estranho, né? E ela foi encenada em Brasília, no Teatro Nacional de Brasília, com a direção do Kopetzky, o texto era meu, e também ela foi veiculada na Rádio Cultura de Brasília também, e em algumas rádios de Berlim, lá na Alemanha. Então eu já tive uma bobagemzinha dessa, né? Gabiru tá internacional. Aí você também, quando retorna a Brasília, você vai trabalhar na liderança do PSB. Do PSB, exatamente. Com Arraes, o velho Arraes, governador de Pernambuco. Né? O Carlinhos Siqueira era o secretário-geral, virou presidente. Hoje é o presidente nacional. Agora ele é presidente da fundação e quem assumiu a presidência foi o João Campos. João Campos assumiu. O Carlos Siqueira. A gente chamava de Carlinhos, mas hoje não dá mais para chamar. Não, hoje ele virou Carlos Siqueira. Doutor Carlos Siqueira. Virou amigo do Lula e amigo do... É um presidente dos partidos mais importantes do país, né? Amigo do Alckmin, né? Então ele virou uma pessoa O Alckmin hoje é filiado ao PSB.
E a sua experiência no PSB foi quando eu lhe conheci também, porque eu lhe conheci me gravando. Mas foi aquele contato daquele momento. Sim, que é da campanha. Da campanha. E aí a gente recomeça em Brasília. Em Brasília. É quando você se elege deputado federal. Mas antes você me ajudou, eu lembro disso. Sim, em sim. 90, verdade. Em 92, eu já era deputado estadual. Boa lembrança, Hugo. E aí em 92 eu me candidatei a prefeito de Teixeira de Freitas. E você saiu de Brasília e foi para Teixeira fazer meu programa de rádio. Fazer esse programa de rádio. E lá, olha só, gente, ele criou um personagem que até hoje as pessoas de Teixeira de Freitas lembram. O repórter Olho Vivo. Verdade. O repórter, naquela época, é diferente de hoje. Hoje você pega sons pela internet. Naquela época tinha que fabricar o som. Né? E Gabiru criou o repórter Olho Vivo, que chegava para dar notícia, ele sobrevoando de helicóptero. Só que o helicóptero era de ficção. E o helicóptero era só o barulho das hélices, que ele criou. Né? Que não tinha recurso na época, não tinha internet. Era feito em gravador de rolo, cortava e editava com gilete, né? E ele criou esse personagem, o Olho Vivo. E até hoje, quando o helicóptero voava, né, pelo programa de rádio, tinha gente que disse que tinha visto o helicóptero. A ilusão era quase perfeita, porque o rádio ele tem essa capacidade, né? O rádio ele age diretamente no cérebro do ouvinte, né? Não tem atravessador, ele vai direto. Então, a ilusão do helicóptero e o piloto falando e o repórter dando as informações, às vezes eles chegavam num determinado lugar, havia uma reação contrária, já deram até tiro no helicóptero, arrebentaram os vidros do helicóptero e o tiro, aqueles vidros, estilhaço de vidro, a pessoa realmente era impossível não acreditar que fosse as verdade. Pessoas juravam que viu o helicóptero sobrevoando em determinado local. Sim. E não tinha helicóptero. O helicóptero de Gabiru som. era no estúdio. Era ele, o gravador de rolo e a gilete. Que tinha que cortar de gilete na época. Que hoje você edita no computador, mas naquela época era fisicamente. Você tinha que cortar e juntar. E ele criou esse repórter Olho Vivo. Que foi, até hoje lembram dele, né, Gabiru? Sim. A experiência do repórter Olho Vivo, ela está um pouco relacionada, não está muito relacionada ao trabalho, à convivência que eu tive com o Helmut Kopetzky. Que é o teatro de rádio, e que o som para ele é algo fundamental. E então ele vai fazer uma gravação e que tem um passarinho, por exemplo. Hoje a gente tem vai no YouTube, pega quantos passarinhos você queira. O Kopetzky, ele só colocava o passarinho no programa dele se ele gravasse o passarinho. E ele entrava por meio da mata com os gravadores, atrás desses passarinhos. Se tivesse um porco, ele tinha que gravar o porco. Se tivesse um trem, ele tinha que gravar o trem. Ele era extremamente rigoroso com a veracidade, perfeccionista. Ele andou gravando uns pássaros na Amazônia, lá de barco, o barco virou. Quase morre. Perdeu os gravadores. Era uma figura extraordinária e é considerado um dos radialistas mais importantes da Alemanha. Que maravilha, que maravilha. Bom, Gabiru, tem quando a gente conviveu ali em 1992, em 94 eu me elegi deputado federal, voltei para Brasília como deputado. Sim. E aí você estava ainda trabalhando no PSB, não foi? No PSB, em Brasília. E eu criei lá e participei ativamente da CPI do ECAD e você estava lá. A gente estava juntos lá na CPI do ECAD. Mais uma vez, Mais uma vez. E a partir daí... Você era o relator da CPI do ECAD, né? Que investigou justamente essa questão dos direitos autorais, né? Que até hoje é uma lambança danada. Na época ainda conseguiu fazer alguns ajustes, né? Mas ainda continua uma situação muito difícil, né? Compositores que têm músicas famosas, que tocam todo dia, recebem às vezes uma mixaria. Nós fomos, e como a CPI era itinerante, nós fomos ao Rio Grande do Sul, ouvimos o filho do Lupicínio Rodrigues. Correto. Né? Ouvimos na época, estava no sucesso enorme a música, O Canto Dessa Cidade Sou Eu, com Daniela. Daniela foi lá na CPI colaborar para dizer sobre os direitos, o Tatal, do Araqueto. O Zezé de Camargo. Zezé de Camargo também esteve lá. Porque esses compositores, eles quando tocam, fazem show, tocam em rádio, tocam no hotel, numa barraca de praia,
é gerado uma taxa chamada ECAD, que ECAD é Escritório Central de Arrecadação de Direitos, Sim. que teoricamente o ECAD tem que arrecadar e distribuir para eles proporcionalmente às vezes que tocou. Sim. Mas é muito frágil a fiscalização disso, Correto. então tem muita malandragem, Sim. tem compositor que faz sucesso que não recebe nada, tem gente que não faz sucesso nenhum, recebe muito. Recebe Então, quantias inexplicáveis. inexplicáveis. E eu lembro que essas sociedades de músicos, teve numa dessas audiências na CPI, saiu de lá um preso. Sim. Né? Porque o cara tinha uma música só, recebia 5 ou 6 vezes mais que o Roberto Carlos. Eu me lembro, era o Luiz Vieira. O Luiz Vieira, ele teve na Rádio Globo durante muito tempo um programa, da madrugada, do programa do Luiz Vieira. E ele tem uma música que era muito famosa, Meninos de Braçanã. Mas ele faturava absurdos, mas ele era também um dos diretores da rádio. Pediram a prisão dele lá na época. Você era o diretor, o relator da CPI. Bom, quando eu, ainda deputado federal, eu fiquei lá só 2 anos federal, porque eu me elegi prefeito. Você elegeu prefeito de Porto Seguro. Me elejo prefeito. Quem é que eu trago pra cá? Quem foi? Quem? Velho Gabiru. Conta. Que na época ainda era Fernando Freire. Ainda era Fernando Freire. Não tinha Gabiru. Não existia Gabiru. Não tinha Gabiru. Era Fernando Freire. Exatamente. E aqui ele se auto-intitulou Gabiru. O que aconteceu? Me conta aí como é que surgiu o Gabiru. Essa história do Gabiru. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do comercial, para você me contar essa história do Gabiru. Vamos. Só um instantinho, eu volto já já. Valeu. Estamos de volta com o programa Viva Porto pela TV Porto, com transmissão simultânea da Rádio Porto Brasil FM, aqui em Porto Seguro, também a Rádio Três Corações, Itabatã e Teixeira de Freitas e a Rádio Cidade de Santa Cruz Cabralha. E meu convidado especial é Fernando Freire, o Gabiru, e já falamos aqui sobre ditadura, já falamos aqui sobre a sua experiência no marketing político e agora vamos falar aqui, querer descobrir por que Gabiru. Conta, Gabiru. Como é que surgiu essa história do Gabiru? Do Gabiru. Uba, quando eu vim para Porto Seguro, você se elegeu prefeito, então foi fundado aqui na cidade o jornal O Diário. O jornal O Diário. Então eu fui convidado para fazer uma coluna no jornal O Diário. Eu lembro. No jornal O Diário. E então ficou os diretores do jornal discutindo que nome, que título iam colocar na coluna. Então tinha várias sugestões e nenhuma não chegou em um acordo. E eu me lembrei que de conversas que eu tive aqui com pessoas da cidade, com nativos, com pessoas mais antigas, né? Das antigas, como se fala, das antigas. Eu me recordei que uma determinada conversa, alguém me disse que havia, antigamente, uma certa rivalidade entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Hoje já quase não existe mais tanto. Hoje as cidades já são praticamente uma cidade única, né? E o que aconteceu é que essa rivalidade, vamos usar essa palavra, as pessoas de Cabralha usavam a expressão Gabiru, se referindo aos moradores de Porto Seguro, de uma forma pejorativa, no sentido de que eles queriam sugerir que o Gabiru é um rato de praia, um rato grande. Então, na rivalidade, eles chamavam os moradores de Porto Seguro de Gabiru. E os moradores de Porto Seguro chamavam o pessoal de Cabralha de Taperana, relacionado a tapera, casas modestas e tal. Então, aí eu me recordei também de uma extrema coincidência, que foi a peça chamada A Volta do Urubu Gabiru. Eu falei, esse Gabiru está me perseguindo. Eu vou assumir que a coluna. Gabiru sou eu. Agora Gabiru sou eu. E daí ficou o nome, a coluna do Gabiru. E essa coluna ficou muito tempo, muito lida.
pelo Jornal Diário e todo mundo queria saber o que ia sair na próxima Sim, coluna do Gabiru. E era uma coluna diária, né? Era uma coluna diária, um jornal diário. Era um tinha jornal que estar diário. sempre bem informado, tinha né? que, exato. E foram durante 4 anos. Você foi uma coluna diária e tinha uma aceitação enorme na cidade. As pessoas gostavam de ler a coluna do Gabiru. Volta e meia de encontro pessoas aí na rua que se lembram de casos que viveram a coluna do Gabiru trazia sempre notícias da política e da cidade e sempre com um toque de humor, né? Esse toque de humor. Sim, e tinha as historinhas ali que você contava. Sim. E depois, às vezes crônicas pequenas, curtas, né? Depois virou até um livro, você fez a coletânea, né? A coletânea O Melhor do Gabiru, Casos e Coisas de Porto Seguro. Exatamente. Aqui, olha aqui, virou livro. Então aqui o material, né, que foram publicados na coluna do Gabiru, no Jornal Diário. Também tem aqui material do jornal O Farol, jornal O Farol, que nós fizemos depois. Era um jornal standard, que a gente também lá tinha a coluna do Gabiru. Era semanal, né? E semanal. E então aqui, o Melhor do Gabiru é a coletânea desse material que foi publicado nos jornais. Bom, quando o Gabiru chega a Porto Seguro e cria a coluna do Gabiru, Jornal Farol, Jornal Diário, e depois, em 2003... você vira meu parceiro de primeira ordem no programa Livre na Rádio Porto Brasil FM. A gente faz até hoje, né, Uba? Até hoje. De 2003 para cá são 23 anos. 23 anos. De programa, de parceria. E Gabiru e Uba tá toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Na Rádio Porto Brasil FM com o programa Livre. Isso. Mas, Gabiru, você, além de programa, de ser a pessoa que me orientou como fazer o programa e que me dava suporte. Depois, troca de experiência, e depois começou. Primeiro, nos primeiros programas, você me dirigia, né? Não participava. E depois foi participando com casos de polícia, depois foi participando. E a sua participação no programa sempre dando... Hoje eu tenho uma participação fixa. E sempre com humor, né? Trazendo a notícia com humor. E sempre muito divertido. Sim. E tem uma audiência muito grande. Já são 23 anos aí de audiência. Porque é uma tentativa, né, Uba, da gente facilitar a comunicação. Porque as notícias já é coisa tão pesada, às vezes muito difícil. Então, se você buscar um tom mais descontraído, um tom mais espontâneo, buscar o caminho do humor, facilita a comunicação, facilita você passar as informações que o ouvinte precisa. Gabiru, e independente de rádio, que você é meu parceiro de 23 anos, você também tem produção literária, produziu livro, produziu cordel, produziu filme, você agora também está produzindo filme. Perfeito. E a gente vai falar aqui que em plena pandemia, você produziu Pandemia em Alto Mar. Pandemia em Alto Mar, perfeito. O que foi a Pandemia em Alto Mar? A Pandemia em Alto Mar, Uba, a Fundação Cultural do Estado da Bahia, ela tem um evento que chama Calendário das Artes. Uhum. Então, a Bahia inteira participa do Calendário das Artes. É apresentado projetos e a Fundação Cultural escolhe os projetos que elas acham mais adequados e esses projetos são financiados. Aqui em Porto Seguro, nós fizemos esse projeto que era da pandemia em Alto Mar. Ela foi aprovada pelo Calendário das Artes e foi gravada aqui em Porto Seguro, inclusive gravada aqui no estúdio da TV Porto. Claro, gravamos externas, gravamos no Mundaí, gravamos nas praias, gravamos lá na Barraca do Gaúcho, gravamos em série de lugares, mas o estúdio de gravação era aqui. Eu tenho uma participação nessa pandemia que eu emprestei para você umas facas, você lembra que você usou? Sim. Eu te emprestei umas facas, tem lá. Umas facas aqui. Tá aqui, ó, Pandemia em Alto Mar. Exatamente. Tá no YouTube, eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. O Gabiru, ele interpreta nessa na peça, os papéis todos. Ele que faz todos os papéis ao mesmo tempo. Exato, ele tira o chapéu, ele bota o chapéu, então ele faz todos. Quem ainda não assistiu, vale a pena. Vale a pena. É uma leitura dramática, né, Uba? E uma das condições que foi estabelecida nesse edital
é porque era aquele período do isolamento. Então, a proposta de fazer sozinho era justamente porque na pandemia você não podia aglomerar, não tinha convívio, você não podia aglomerar mais de X pessoas. Então, a proposta também foi nesse sentido, de fazer sozinho, na verdade, para ler os personagens interpretando. Ô, Gabiru, para quem não assistiu, dá um spoilerzinho, o que é essa história? É a história de um cara que queria fugir da pandemia, não é isso? Exatamente. Logo que surgiu a pandemia, as pessoas ficaram inicialmente muito assustadas. Muitas pessoas tiveram problemas de toda ordem, problema mental, problema de toda natureza. Então, a ideia da história é que um grupo de pessoas, de amigos, eles apavorados, assustados com a pandemia, com medo de serem contaminados, eles resolvem arranjar um barco e ir para o alto mar. Ficar em alto mar, sair da cidade. Sair do convívio humano. Sair do convívio. Longe do vírus. Longe do vírus e ir para o alto mar. Para ficar longe da pandemia. Eles eram apavorados, assustados com a questão da pandemia. É natural que é uma história, tem que ter um conflito. Então o barco, claro que vai virar. O barco vai virar, eles ficam num bote salva-vidas, até que a comida acaba. A comida acaba, não tem mais o que comer. E eles resolvem, entre eles, eleger um para ser comido, para ser devorado. E tem uma verdadeira campanha política, eles se defendem, não me coma não, eu sou magrinho, eu sou só ossudo. Não, coma fulano, ele foi muito bem de vida, sabe que ele é bem alimentadinho. Né? E tem esse tom da comédia, mas é também uma reflexão sobre o momento, né, em que as pessoas viveram um momento muito dramático, um momento muito difícil. E tem o cordel do Jacu Baleado. O cordel do Jacu Baleado. Aí, Uba, já é a lei Aldir Blanc. Foi esse projeto, já foi pós-pandemia? No período da pandemia ainda, ainda no período da pandemia. Ainda havia o aspecto, né, da pandemia. Então, o cordel do Jacu Baleado, que também tem um subtítulo Poeta do Absurdo, foi pela lei Aldir Blanc, que é mais uma vez, você faz um projeto, que apresenta... já é do Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura. Aí já não foi da Fundação Cultural da Bahia, já foi do Ministério da Cultura. Então esse projeto foi aprovado e nós gravamos aqui em Porto Seguro, que é o cordel do Jacu Baleado, e que é uma forma, Uba, que eu encontrei também de homenagear o poeta Zé Limeira. O poeta Zé Limeira, eu considero o Zé Limeira dos artistas populares, um dos mais importantes do país. É o absurdo, né? O teatro é o poeta do absurdo. O poeta do absurdo. E ele é muito pouco conhecido, muito pouco falado, o Zé Limeira. No entanto, ele é uma figura extraordinária. A contribuição do Zé Limeira para a cultura brasileira é espetacular. Ele era um paraibano. E até hoje, Uba, há uma certa controvérsia. Os historiadores, alguns dizem que ele não existiu, outros dizem que ele existiu, mas não era como contado pela história. Enfim, a música popular brasileira, eu acredito que ela deve muito a Zé Limeira. No seguinte aspecto, porque é a liberdade que o poeta passa a ter, porque você tem uma letra e uma melodia. Às vezes, para você casar a letra com a melodia, você tem que forçar um pouco a rima, ela fica um pouco forçada. E o Zé Limeira, ele não levava a lógica em consideração. Ele queria rimar. Só rimar. Era só... Se tinha rima, ele mandava para frente. Se tinha coerência, zero, mas se rimava. Ele não tinha nenhuma preocupação com a lógica. Ele queria rimar. Quando a gente observa, Gilberto Gil, abacateiro, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Você vê que não tem muita lógica. Abacateiro não tem muita lógica. O Djavan, açaí, guardiã, show de besouro, um imã, grande artês da manhã. Você vê que todos eles são um pouco Zé Limeiristas. Zé Limeiristas, todos são um pouco. O Caetano, ele chega até uma certa ousadia naquela música Reconvexo, se eu não me engano agora, que ele cita lá, sou guita gogóia, seu olho me olha, mas não consegue alcançar. E ele fala, quem não ouviu a novena de Dona Canô, aí ele faz uma rima com Bobô, e lá vai. Agora, guita gogóia, nem Caetano sabe o que é.
Ninguém sabe o que significa Guita Gogóia. Agora ele precisa rimar com olha. Aí ele mandou lá o Guita Gogóia. Eu já vi o Caetano dando uma explicação que Guita é uma homenagem que ele faz a Raul Seixas, do da disco música. da Guita. Gogóia era que Bethânia, quando era criança, chamava goiaba de Gogóia. Olha, é uma explicação. Deixa como tá, que... Tá melhor. Tá melhor. Não explica não, que é complicado. Mas agora... E a última, a última, assim, mais assim, do Zé Limeira, que esse cordel que eu fiz foi em homenagem a ele. É que o Belchior, ele tem uma música que depois se tornou ainda mais conhecida depois da morte dele. Enfim, é que ele fala, tenho chorado demais, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O Emicida, lá no Rio de Janeiro, ele fez uma versão também dessa música com o Pablo Vittar. Eles fizeram uma versão lá num disco amarelo, se eu não me engano. Eles fizeram uma fizeram uma nova versão. Na verdade, o Emicida pegou do Belchior, mas os dois pegaram de Zé Limeira. Porque eu me lembro ainda, de memória, o verso original, onde entra essa frase. É o do Zé Limeira que ele diz o seguinte, ele diz, fui convidado para cantar no Recife, dentro de um pronto-socorro. Ganhei 20 mil réis, comprei 200 cachorros. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Você vê que não tem a menor lógica, não tem nada a ver. Nada, né? É isso aí. Bom, agora vamos falar do assunto mais atual do Gabiru, que é o Vozes de Pindorama, que é um filme que ele fala sobre os idiomas falados, né, no Brasil, e isso ganhou prêmios, participou de festival de cinema de vários lugares do Brasil e agora também na Espanha. E o Vozes de Pindorama ganhou prêmios, né, Gabiru? Ganhou prêmios. Sim. O que é, Gabiru, Vozes de Pindorama, esse filme? Sim. Primeiro eu preciso dizer que Vozes de Pindorama, ele foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura. Então ele foi, como os trabalhos anteriores, é feito um projeto, a Bahia inteira participou dessa competição, desses editais, e o filme Vozes de Pindorama foi um dos selecionados. Aqui na Costa do Descobrimento, o Vozes de Pindorama foi o único trabalho selecionado por esse edital da Lei Paulo Gustavo. E ele foi gravado, claro, aqui em Porto Seguro. Como o objetivo, o propósito era tratar das línguas indígenas, das línguas nativas do Brasil, então eu procurei, me aproximei do pessoal da Reserva da Jaqueira, da aldeia da Reserva da Jaqueira, que eu queria a contribuição deles, eu queria que eles participassem efetivamente da realização do documentário. Então, o garoto que protagoniza o filme, aquelas cenas iniciais, que é um garoto, que ele participa, ele ajuda a contar a história, o garoto chama Ueca Nairã, ele foi selecionado, ele foi escolhido pela comunidade indígena. Eu pedi que da aldeia da Jaqueira, né? Da aldeia da Jaqueira. Eu pedi que eles escolhessem entre as crianças, entre os jovens de lá, eles escolhessem, e o Ecanairã, ele foi indicado pela comunidade indígena. E foi, para mim, uma das coisas mais espetaculares que aconteceu na minha vida, foi eu ter ido lá, convivido com eles, e as gravações eram algo extremamente divertido e uma emoção inesquecível. Vozes de Pindorama conta a história da língua falada no Brasil. Das línguas faladas no Brasil. E é justamente isso, Uba, porque ela parte de antes da chegada dos europeus. Antes de 1500. Antes de 1500. Então, há estudos, há inúmeros levantamentos, dados de pesquisas, que eles acreditam, há estimativas de que antes da chegada dos europeus, aqui no território onde hoje é o Brasil, no território brasileiro, se falava cerca de 1000 idiomas. 1000 idiomas. 1000 idiomas eram falados nessa região. Que as etnias todas tinham um idioma próprio. Tinha um idioma próprio. Hoje, o último dado do IBGE,
o último dado do IBGE, fala em 250 idiomas indígenas ainda falados no Brasil. No filme, eu busquei um senso comum, que é algo que os historiadores, os pesquisadores concordam. Eles acreditam que hoje há no Brasil cerca de 150 línguas ainda faladas. E é importante a gente lembrar, Uba, que nós estamos na década das línguas indígenas. Isso a Unesco, ela proclamou de 2022 a 2032, essa é a década da preservação, da valorização das línguas indígenas. Então foi justamente por esse caminho que eu busquei seguir para fazer o filme Voz de Pindorama. O filme é um curta, né? É um curta, é um documentário de... São 14 minutos? 14 minutos. Gabiru, mas você foi premiado com ele, né? Você participou de festival, eu lembro que Gramado, teve Brasília, Maranhão, Santa Catarina. Ele já foi, o filme Voz de Pindorama, ele já foi selecionado aí para ser uns 10 festivais de cinema. Ele já foi exibido de norte a sul do país o ano passado. Ele passou no Festival de Florianópolis, do Rio de Janeiro, de São Paulo, ganhou o prêmio de melhor filme e melhor roteiro no Festival Internacional de Cinema do Maranhão. Ele foi exibido no Festival Latino-Americano de Canoa Quebrada, no Ceará. E agora tem essa notícia que... Madrid, né? De Madrid, que ele vai no final de maio ser exibido no Curta de Espanha. Agora, no final de maio, exatamente. Ele será exibido lá na Galeria Spit, que é a galeria de arte de Madrid, e ele vai ser exibido lá. Foi uma glória, algo inesperado. Eu, de fato, não contava com isso. Não contava, não. O filme, se eu inscrevi o filme no festival, eu tinha alguma esperança, alguma expectativa. Mas dessa grandeza eu não imaginava que teria um sucesso tão grande. E é uma glória, é uma satisfação gigante a gente saber que foi um filme feito aqui em Porto Seguro, com as pessoas de Porto Seguro, com a comunidade de Porto Seguro, todo produzido aqui, feito por a gente. E uma maneira também da gente dizer que Porto Seguro é sim a cidade das praias belíssimas, Porto Seguro tem sim beleza natural, estonteante, mas Porto Seguro também produz audiovisual. Porto Seguro também produz cinema. Tem um festival de cinema do Arraial da Ajuda, tem um festival de cinema de Trancoso, tem um festival de cinema de Caraíva, tem a TV Porto produzindo audiovisual. Então Porto Seguro precisa também ter essa referência, que Porto Seguro produz cinema, produz audiovisual de grande qualidade. Olha, Gabira, eu assisti Vozes de Pindorama, gostei demais. Gostei do desempenho do... Como é que é o nome do garoto? O Eka Nairan. O Eka Nairan é o garoto que protagoniza a história do filme. E riquíssimo em informações, porque eu não fazia ideia da questão da língua. Sim. Você, num determinado momento, mostra ali as ramificações da língua, as origens, os troncos das línguas. Né? Porque, basicamente, os estudiosos dividem em 2 troncos. É o tronco tupi, que hoje ainda estão cerca de 100 línguas tupis, e também o tronco que eles chamam macro-G, que são os índios, aqui, por exemplo, o Pachorrã, que é a língua dos Pataxós, ele pertence ao grupo macro-G, não pertence ao grupo tupi. E uma coisa, Uba, que eu tenho até não dado uma ênfase necessária, mas é importante sim a gente dizer isso, que o filme, o documentário Vozes de Pindorama, ele é legendado em Pachorrã, que é a língua dos Pataxó. Então a gente vê filme legendado em espanhol, legendado em alemão, legendado em inglês, mas para você ver um filme legendado em Pachorrã, você tem que ver Vozes de Pindorama. Aí você vai ver. E foi essa tradução, foi feita pelos professores da escola indígena da aldeia da Jaqueira, a professora Cirleide e o professor Tauá, que são professores de línguas, e eles que fizeram a tradução do português para o Pachorrã, e são as legendas do filme. Isso chama muita atenção, as pessoas às vezes ficam meio perdidas, o que é, porque é diferente. Pois é, eu falei aqui com Fernando Freire, o Gabiru, que deu a honra de poder bater esse papo, meu parceiro de rádio de 23 anos, e que me deu essa alegria de poder bater esse papo e que vocês possam conhecer um pouco mais da história do Gabiru. Porque o Gabiru aqui é muito conhecido,
mas tem essa história do Gabiru com teatro, com marketing político, o Gabiru produtor, o Gabiru escritor, Sim. o Gabiru teatrólogo, né? E aí a gente precisa revelar essa fase do Gabiru para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo através das rádios. Viu, ainda a respeito de Foz do Ipirorama, para a gente fechar esse assunto, é importante a gente dizer que a maioria das cidades do extremo sul da Bahia, o nome é de origem indígena. É verdade. A grande maioria das cidades do extremo sul da Tamaraju, Bahia. Itabela, exatamente. Itapebi, Guaratinga é garça branca. Itapetinga é pedra branca. Itabuna é pedra preta. Itagimirim é pedra pequena. Né? E a coisa mais extraordinária que eu considero é Itabela, porque Itabela ela é Ita, que é da língua indígena, e Bela, que é do português. Então é uma junção de duas línguas. Itabela, pedra bonita. Pedra bonita, é isso aí. Gabiru, muito obrigado. Obrigado, Uba. E lembrando que nós temos transmissão simultânea pelas rádios Porto Brasil FM, também pela rádio Três Corações e a Rádio Cidade. Um forte abraço, Gabiru. Valeu, Parabéns Uba. pelo Obrigadaço. trabalho, pela história.